Dizem que esse vídeo era para ser só um ensaio de dança, um teste de câmera, coisa simples, gravado numa tarde qualquer dentro da casa onde ela morava com os pais. O que pouca gente sabe é que esse vídeo nunca chegou a ser publicado. Foi encontrado meses depois, dentro de um HD que estava guardado junto com equipamentos de gravação no porão. E o motivo de tanta gente comentar sobre ele até hoje é o que acontece no reflexo. Mas a gente chega lá. Pelo que descobriram, a garota fazia aula de dança desde criança. O pai tinha montado aquele estúdio improvisado no porão, com espelhos, iluminação e um tripé para filmar os treinos. Ela usava aquele espaço quase todos os dias. Era o lugar preferido dela. No dia da gravação, parece que ela estava ensaiando para uma apresentação da escola. Tudo indica que ela ligou a câmera sozinha, sem ninguém por perto, e começou a dançar. O vídeo foi encontrado por um primo muito tempo depois, quando a família já tinha se mudado. Eles estavam limpando o porão para vender a casa. E o mais estranho é que junto com esse arquivo havia vários outros vídeos dela dançando, todos normais. Menos esse. Esse foi o único que a família pediu para não divulgar. Mas alguém acabou postando mesmo assim. E o resto é história. Não há cortes, não há edição e dá para ver claramente o reflexo dela no espelho o tempo todo. Até um certo ponto. A partir dali, quem assistiu descreve a mesma sensação. Um frio no estômago e aquela dúvida. Se você realmente viu o que acha que viu. Alguns acreditam que o vídeo foi gravado poucos dias depois de um incidente que aconteceu naquela casa. O pai dela teria contado para uma vizinha que certa noite escutou passos no porão, mesmo com tudo trancado. Quando desceu para olhar, não encontrou nada, só um dos espelhos rachado, como se alguém tivesse batido do outro lado. Ele mandou trocar o espelho na mesma semana. E é justamente esse espelho que aparece na gravação. Desde então, muita gente tenta explicar o que foi captado ali. Alguns dizem que é só um truque de luz. Outros acham que o reflexo captou um movimento atrasado da própria garota. Mas nada explica a reação dela, nem a forma como o vídeo termina. E tem um detalhe que quase ninguém nota. No canto direito, há um tripé com outra câmera voltada para a mesma direção. Essa segunda câmera nunca foi encontrada. A única gravação que restou é a que você vai ver agora. E o mais perturbador de tudo é pensar que, até o último segundo, ela parece não perceber o que está acontecendo atrás dela. É só quando ela para, olha para o espelho e dá aquele passo para trás, que o clima muda completamente. Antes de ver o vídeo, já deixa o like e se prepara, porque esse aqui não é fácil de assistir. Assiste e tira suas próprias conclusões. Mas te aviso, depois que você ver, vai começar a reparar nos seus próprios reflexos com outros olhos. Sabe quando algo dentro da sua própria casa começa a parecer errado, mas você tenta não dar importância? Pois foi assim que começou. Um pai começou a perceber que, todas as noites, a filha ficava acordada por mais tempo do que devia. Ele passava pelo corredor e ouvia a voz dela baixinha, como se estivesse conversando com alguém. No começo, achou normal. Criança pequena inventa histórias, cria amigos imaginários. É o tipo de coisa que a gente acha até bonitinho. Mas com o tempo, algo mudou. Aquelas conversas começaram a acontecer sempre no mesmo horário, e o tom da voz dela não soava mais como uma brincadeira. Era mais pausado, mais concentrado, quase como se estivesse respondendo a alguém. Ele tentou não se assustar. Quis acreditar que era coisa da cabeça dele. Afinal, o som vinha de um quarto de criança, mas quando prestou atenção de verdade, percebeu que as palavras não faziam sentido. Não era português. Não era nada que ele reconhecesse. Mesmo assim, ele tentou agir com calma. Disse para si mesmo que devia ser invenção, alguma música, um desenho ou alguma coisa que ela tivesse decorado.
Mas sabe quando o instinto fala mais alto? Aquele incômodo que não passa, mesmo quando você tenta racionalizar? Naquela noite, ele não conseguiu dormir. Ficou ouvindo. E quanto mais o tempo passava, mais aquilo o deixava inquieto. A voz da filha ia e vinha, às vezes mais leve, às vezes sussurrada, mas sempre contínua. Como se estivesse seguindo uma conversa real. E o mais estranho, havia pausas, como se ela realmente estivesse escutando alguém responder. Ele contou isso para a esposa no dia seguinte, mas ela riu. Disse que era imaginação, e ele até tentou acreditar, até que ouviu de novo. Dessa vez, era diferente. Não havia tom de brincadeira nem risada. A voz da menina soava profunda, e o ar do corredor parecia mais frio, pesado. Ele parou na porta, em silêncio. Tentou entender o que ela dizia, e o que escutou não era uma língua que ele conhecia. Eram sons duros, repetitivos, como se estivesse recitando alguma coisa. Foi aí que o medo tomou o lugar da curiosidade. Porque não havia televisão ligada, nem música, nada. Só a voz dela. E uma sensação que ele não sabia explicar. O relógio marcava quase 3 da manhã. A casa inteira em silêncio. E lá estava ela, acordada, falando sozinha. Por um instante, ele pensou em entrar no quarto, mas algo o fez parar. Era como se o corpo dele entendesse antes da cabeça que havia algo errado ali dentro. Sabe aquela sensação que te faz hesitar, mesmo sem motivo aparente? Foi exatamente isso. Um tipo de medo calmo, silencioso, que vai tomando conta devagar. Ele ficou parado na porta por um tempo, tentando entender o que estava ouvindo. E foi nesse momento que ele percebeu. A voz dela não vinha sozinha. Era quase imperceptível, mas parecia haver um eco, um sussurro muito fraco, repetindo o que ela dizia, como se alguém estivesse respondendo. O coração dele disparou. Por um instante, ele quis convencer a si mesmo de que era o vento ou algum ruído vindo de fora, mas não era. Aquilo vinha de dentro do quarto. Ele deu um passo, depois outro. O chão rangeu e por um segundo a voz da menina parou. Silêncio total, como se ela tivesse percebido que ele estava ali. Ele chamou baixinho o nome dela e nada, nenhuma reação. Foi então que ele sentiu o ar mudar. Aquela temperatura comum do quarto de repente ficou fria demais, pesada demais, e o silêncio parecia vivo. É nesse ponto que muita gente perguntaria: por que ele não saiu dali? Mas quem já passou por uma situação assim, sabe que o medo, às vezes, te paralisa. Você quer ir, mas não consegue. E foi exatamente isso que aconteceu. Ele ficou ali, imóvel, observando. Sem saber se entrava, se chamava de novo, ou se apenas fingia que não viu nada. Tudo o que ele sabia é que algo estava errado. E naquela noite, ele teria a confirmação disso. Porque o que aconteceu depois foi o tipo de coisa que muda completamente o jeito que você enxerga a própria casa e o próprio filho. Tem coisas que um pai nunca deveria precisar ver, ainda mais dentro do quarto da própria filha. Amy? 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 Ela tinha se mudado fazia pouco mais de 2 semanas. Um apartamento novo, alugado às pressas, porque o antigo estava sendo reformado. O prédio era simples, daqueles silenciosos demais à noite, com um corredor estreito e paredes que ecoam qualquer som. No começo, tudo parecia normal. Só que, aos poucos, o silêncio começou a incomodar. Não era um silêncio de paz. Era aquele tipo de silêncio que faz você perceber o quanto está sozinho. Ela dizia que, às vezes, acordava de madrugada sentindo o ar pesado, como se o quarto tivesse ficado menor. E não era insônia.
Era algo que fazia ela abrir os olhos de repente, sem saber o motivo. Durante o dia, nada. O apartamento era claro, ventilado, tinha cheiro de tinta nova. Mas à noite parecia outro lugar. Ela jurava ouvir um som diferente, como se alguém respirasse do lado de dentro do quarto, devagar. Tentou ignorar, achando que fosse o encanamento ou o barulho dos vizinhos. Mas o problema é que ninguém morava no andar de cima ainda. Na terceira noite, deixou o celular gravando por curiosidade. No dia seguinte, apagou o vídeo sem nem assistir. Disse que tinha medo de confirmar o que sentia. Até que comprou uma câmera de segurança simples, dessas com visão noturna, e deixou ligada enquanto dormia. E foi aí que começou a registrar as coisas que ninguém soube explicar. Não era barulho, nem movimento brusco. Era algo mais sutil, uma mudança na imagem, uma espécie de sombra que não devia estar ali. Parecia fumaça, mas não tinha origem. E o mais perturbador é que, enquanto isso acontecia, ela continuava dormindo, completamente imóvel. Depois que o vídeo foi publicado, o caso se espalhou nos fóruns de vigilância doméstica. Muita gente analisou quadro a quadro, tentando achar uma explicação técnica. Defeito no sensor, reflexo de luz, poeira, vapor de respiração. Mas quem viu até o fim sabe que aquilo não se comporta como nenhum desses fenômenos. É algo que parece entrar no quarto e depois sair. O detalhe é que o apartamento nunca teve histórico de incêndio, infiltração ou mofo. Nada que justificasse o tipo de névoa que aparece. E o tempo todo, a mulher permanece imóvel, sem perceber nada. Nenhum espasmo, nenhuma reação. Depois que assistiu à gravação pela primeira vez, ela contou a uma amiga que não conseguiu dormir mais lá dentro. Tentou mudar a cama de posição, dormiu no sofá, até desligou a câmera achando que estava se sugestionando. Mas quando decidiu revisar as imagens antigas, percebeu que a sombra aparecia toda noite, sempre no mesmo ponto. E a cada nova gravação, parecia chegar mais perto. Dias depois, ela pediu rescisão do contrato. Deixou o apartamento de madrugada, sozinha, levando só o que cabia em 2 malas. O proprietário disse que ela saiu pálida, sem dar explicação. E desde então, ninguém ficou ali mais de 1 mês. As imagens continuaram circulando na internet. E quanto mais gente tenta encontrar uma explicação, mais perguntas surgem. Porque aquilo não parece um defeito técnico. Parece um movimento consciente. Como se o que quer que estivesse ali soubesse que estava sendo observado. Antes de assistir, já deixa o like. Não para ajudar o canal, mas para mostrar que você também sente o mesmo desconforto que esse vídeo causa. Eu já vi muita coisa estranha em hotel de madrugada, mas tem um tipo de silêncio nesses lugares, que parece que o ar fica mais pesado, sabe? A recepção vazia, o relógio marcando aquelas horas em que ninguém devia estar acordado. E qualquer som, por menor que seja, parece alto demais. Essa gravação foi feita justamente nesse tipo de momento. Uma funcionária estava sozinha no turno da noite. Um hotel comum, de rede grande, ambiente tranquilo, tudo dentro da rotina. Ela decide registrar algo que vinha acontecendo há dias, porque os relatos anteriores ninguém acreditava. Diziam que era falha de sensor, vento,
até coincidência. Mas o que foi captado nessa noite deixou todo mundo desconfortável. Porque quando você vê o vídeo, percebe que o que está se movendo ali não tem explicação simples. Não tem vento, não tem passagem de gente, não tem sombra nenhuma que justifique. O que você vai notar é o tempo entre cada movimento. Não é um padrão mecânico, nem parece erro técnico. É quase como se houvesse intenção, como se alguma coisa soubesse exatamente quando agir. E o mais curioso, o sistema dessas portas só funciona quando o sensor detecta presença física. Elas não abrem com o peso do ar, nem com variação de luz. Alguém ou algo precisa estar ali na frente para ativar o mecanismo. O vídeo foi analisado depois e não aparece ninguém se aproximando. Nada. Nenhuma interferência visível. E ainda assim, a porta abre, fecha e abre de novo. Pensa comigo, quantas vezes por dia essas portas trabalham sem erro, sem falhar, sem abrir sozinhas? Agora imagina ver isso acontecer às 2 da manhã, num ambiente completamente vazio. A recepcionista, que já estava acostumada com o hotel inteiro em silêncio, ouviu o barulho das portas se mexendo e decidiu deixar a câmera gravando, só para ter prova. E foi aí que tudo ficou claro. O tipo de coisa que, quando a gente assiste, sente o corpo gelar mesmo sem entender o porquê. Não tem susto, não tem grito. É só a calma do lugar, cortada por algo que não devia estar acontecendo. O vídeo não mostra a funcionária, mas dá para perceber o contexto. Um saguão de hotel limpo, organizado, aquele tipo de ambiente neutro que a gente nem nota. E justamente por isso, cada movimento parece fora de lugar. A iluminação é uniforme. Não tem sombra forte, nada que confunda o sensor. Mesmo assim, as portas se mexem. O curioso é que o hotel tem câmeras internas e nenhuma delas registrou movimento no lado de fora. Não havia carro chegando, nem pessoa passando na calçada. Nada. Como se o sensor estivesse reagindo a algo que o resto do sistema não conseguia detectar. Depois do ocorrido, alguns funcionários começaram a comentar que o hotel tinha sido construído sobre um terreno onde antes funcionava um prédio antigo, demolido há alguns anos. Mas oficialmente não há nada de anormal ali. Nenhum histórico, nenhum incidente, apenas esse vídeo. Eu não sei você, mas tem um tipo de coisa que a gente sente só de assistir. Não é susto, não é grito, é aquele desconforto físico. O corpo entendendo que algo não está certo. Porque tudo ali é real. O som, o ambiente, o movimento, a calma da madrugada. E isso é o que mais pesa. Não parece montagem, não parece truque. Agora imagina estar ali, sozinho, e ver isso acontecer diante dos seus olhos. Você chamaria alguém, sairia do balcão para conferir, ou fingiria que não viu, esperando até amanhecer? A recepcionista fez o que qualquer um faria. Deixou o celular gravando para ter certeza de que não estava imaginando. E o resultado é o vídeo que você vai assistir agora. Sem cortes, sem efeitos, sem edição. Só o registro cru de algo que até hoje ninguém conseguiu explicar com precisão. Se você gosta desse tipo de registro real, gravações que desafiam explicação, aproveita e deixa o like no vídeo, porque a gente está sempre trazendo casos assim, vídeos autênticos, sem encenação, que te fazem questionar o que é coincidência e o que passa despercebido pelos sensores e pelos olhos humanos. A casa onde tudo foi gravado pertence a uma senhora que mora ali há mais de 40 anos. Um sobrado antigo, de madeira escura e escada estreita, onde cada degrau faz barulho até quando ninguém pisa. Durante o dia, é só mais uma casa velha do interior. Mas à noite, ela parece mudar completamente.
Segundo os parentes, a idosa sempre dormiu no andar de baixo. Dizia que preferia ficar perto da saída, caso precisasse sair rápido. Com o tempo, essa frase começou a fazer mais sentido do que todos gostariam, principalmente depois que ela passou a trancar as portas internas, uma por uma, todas as noites, e a proibir qualquer pessoa de subir a escada depois das 11. Quem mandou o vídeo foi uma das netas. Ela tinha ido passar o fim de semana com a avó e resolveu deixar o celular gravando enquanto todos dormiam. A intenção era provar que os barulhos que vinham do andar de cima não eram imaginação. O vídeo foi feito do térreo, com a câmera virada diretamente para a escada. Sem cortes, sem edição, só o som ambiente e a luz fraca do corredor. A filmagem começa de forma comum, silenciosa. Nada acontece por longos segundos, até que algo ali quebra o padrão. Não é barulho, é movimento. E é nesse ponto que o vídeo começa a incomodar quem assiste. O que chama a atenção não é só o que parece surgir na escada, mas o comportamento da luz. Ela pisca, como se o ar do lugar tivesse ficado mais pesado de repente. Quem já esteve nessa casa descreve a mesma sensação. Um frio que vem do chão, uma pressão estranha no peito e a impressão constante de que alguém está parado ali, no meio da escada, observando. Depois da gravação, a família parou de usar o andar de cima. A avó trancou a escada com correntes e disse que o que estava ali precisava ficar quieto. Ninguém questionou, mas desde então a casa nunca mais teve energia constante. As lâmpadas queimam, o disjuntor cai e o corredor vive em meia luz. O vídeo que você vai ver agora é exatamente esse registro, gravado dentro dessa casa, por alguém que só queria provar que os passos não eram da cabeça dela. Só que o resultado acabou sendo muito mais do que qualquer pessoa da família esperava. Assista com calma. Observe a escada, o tempo entre cada piscada de luz e o espaço vazio ao pé dos degraus. Porque dependendo de como você olhar, vai perceber que talvez essa casa nunca tenha ficado realmente sozinha. Mesmo depois de assistir várias vezes, é difícil dizer o que exatamente aparece no vídeo. A movimentação é estranha demais para ser reflexo e lenta demais para ser humana. Quem gravou garante que ninguém estava acordado naquele momento. E isso é o que mais assusta. Alguns especialistas em imagem disseram que poderia ser uma falha de iluminação, mas o comportamento da sombra não segue o padrão da luz. Ela se move antes da lâmpada piscar, como se reagisse a alguma coisa que a gente não vê. Outros acreditam que seja apenas o contraste do ambiente, a luz fraca, o corredor estreito, o piso brilhando. Mas quem conhece a casa diz que sempre foi ali que se ouviam os passos, sempre naquele horário, sempre na escada. E agora ninguém sabe o que pensar. Se é uma sombra, porque se move de forma independente, e se não for, então o que exatamente desceu aquela escada?